Mando 6h48, ontem a Câmara de Vereadores aqui do município de Caicó, ela aprovou, né, um projeto de lei enviado pelo município de Caicó, né, que regulamenta o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. A Câmara de Vereadores de Caicó aprovou na sessão de ontem o projeto de lei 70/2023, que regulamenta o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem definido por lei federal, né? E eu convidei hoje aqui no nosso programa o Bruno e o Edson Veras, né? Porque eles são profissionais de saúde aqui do nosso município, da categoria da enfermagem, porque eu tive informações de que ontem de que a categoria não ficou muito satisfeita aí com a postura tanto do município como da Câmara de Vereadores. Então, para que o ouvinte possa entender, né, o que é que realmente aconteceu. Edson, seja bem-vindo aqui, parabéns pelo título do São Paulo aí, você tá mais feliz do que qualquer pessoa, né? E com certeza aí foi um título muito bacana. Agora, falando da PL da enfermagem, né? O que é que realmente aconteceu? Primeiro, vamos explicar. A Câmara não aprovou, não votou o piso, né? E sim um pagamento. Explique melhor sobre isso. Bom dia, Edson. Bom dia, Marcos Dantas, Geraldinho Oliveira. Um bom dia hoje especial, né? Não tão especial para a enfermagem de Caicó. Futebolisticamente falando, gostoso, né? Marcos Dantas, como a gente vinha conversando aqui. Um abraço, um alô, e meu bom dia aos profissionais de enfermagem de Caicó, aos internautas aqui de Marcos Dantas, da 95 FM. E, infelizmente, o projeto ele foi aprovado conforme o desejo da gestão municipal, da executiva municipal. A gente vem nessa discussão há cerca de um mês, a gente só teve a oportunidade de se reunir com a gestão 2 vezes, Marcos, juntamente com o sindicato, com a procuradoria do município, com os representantes da gestão municipal, para que esse projeto ele não fosse extremamente danoso à categoria. A gente tentou, desde segunda-feira, a gente recebeu a informação que o projeto ia ser aprovado sem o consentimento de toda a comissão e, quiçá, dos profissionais de enfermagem que faziam parte dessa comissão. Eu e Bruno, e a colega técnica de enfermagem, Almaísa. E, infelizmente, ontem se consolidou o que já queria desde o início. O projeto ele foi votado conforme o desejo do executivo, que infelizmente é extremamente danoso à categoria na sua totalidade, tá certo? A gente desde segunda-feira vem, vamos dizer assim, debatendo com a Câmara Municipal, foi tanto que assim, eu até quero agradecer segunda-feira a sensibilidade da Câmara em nos ouvir após a sessão, porque já desde segunda que era o desejo de votar do jeito que foi votado ontem, a gente conseguiu meio que criar um intervalo de discussão com a Câmara para que aquele projeto ele não fosse votado daquela maneira, que a gente pudesse sugerir algumas emendas para melhorar um pouco o corpo do projeto, mas infelizmente Caicó, a Câmara Municipal, a maioria é do prefeito. Então, politicamente falando, vamos dizer assim, era inevitável que acontecesse o que aconteceu. A gente tentou, de todas as maneiras, as sugestões que a gente dava, eu e Bruno, não somos da área jurídica, mas o que a gente pôde fazer para sugerir para que esse projeto ele fosse melhorado, que ele contemplasse a maior parte dos profissionais, principalmente os concursados, que o projeto hoje, do jeito que está, ele privilegia, vamos dizer assim, mais os contratados do que os concursados, né? Então a gente, incessantemente, conversando com um e com o outro, com os vereadores, a gente tentou de todas as maneiras, mas infelizmente a gente foi voto vencido. Para quem assistiu ontem virtualmente a sessão, primeiro que prevaleceu ontem a fala do vereador Veranilson, né? Sim. Eu não sei se de forma proposital ou não, mas todos os demais vereadores que tinham direito a discursar deram a sua palavra a Veranilson. Veranilson falou por quase 20 minutos na sessão de ontem, né? E eu não sei se a impressão que ficou foi essa, que coube a ele o convencimento, né, da importância de ontem, né, votar aquele projeto, né? E no discurso lá, eu vi várias vezes o Veranilson falar, conversei com o Bruno, conversei com o Edson, né, dando a entender de que a conversa com vocês... Foi consentida, não. Foi consentida, né? Não. É isso que eu queria entender, né? Por que é que o projeto de ontem, votado da forma de ontem, traz prejuízo para vocês, Bruno? Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia aos ouvintes da Rádio
95. O que é que causa, né, Marcos? O que é tão danoso para a nossa categoria esse projeto aprovado da forma que foi aprovado ontem? Na fala do vereador ontem, ele sugeriu, né, uma pauta, um artigo, uma emenda que removia do parágrafo único, o finalzinho do parágrafo único, quando ele falava das atualizações. Porque, no entendimento, porque o direito ele é, entre aspas, uma ciência de interpretações, né? E o que vale é o que está escrito e muitas das vezes o que se interpreta, né? E não puramente o que a ideia de quem redigiu, né? E aí, lá no parágrafo único, tinha falando da atualização do plano de cargo dos servidores. Para que a gente, assim, o ouvinte entenda o que é o plano e para que não torne essa diferenciação entre contratados e efetivos, eu vou só explicar aqui bem rápido. O plano de cargo é um instrumento jurídico, né, administrativo, que a prefeitura utiliza para bonificar, vamos dizer assim, né, para evoluir de forma salarialmente o seu funcionário, né? Então, se você tem aí um exercício de carreira de 10, 20, 30 anos, como muitos servidores passam, a cada ano ele vai aumentando, sei lá, 2, 3% no seu salário. E aí, Caicó estava com um projeto para congelar essas evoluções, essas vantagens que o servidor público de carreira ele tem direito, certo? E aí foi entrado em discussão justamente 3 artigos que tinham contido na lei. O artigo 3, o artigo 4º e o artigo 6º. Né? O 3 e 4, ele é tão danoso quanto o 6º. Tá? E o que foi suprimido ontem, na fase final da emenda do vereador professor Vera Nilson, foi só o final do parágrafo único do 6º, né, do artigo 6º, que falava das atualizações. Mas o 3 e o 4, que também congela as vantagens, as atualizações do funcionalismo público, né, do servidor, ele está congelado. Ele não passou. Porque a gente, e reitero o que o Edson falou aqui, a gente agradece a sensibilidade da Câmara, né, em nos atender, em nos ouvir principalmente, mas é aquela velha história, Marcos. A gente no início aqui estava discutindo sobre futebol, falando da vitória do São Paulo e da derrota do Flamengo. E aí gerou-se nessa derrota do Flamengo a possibilidade do técnico ser substituído. Ora, eu vou fazer uma analogia para que todos entendam como é que a gente vai trocar o seu diretor, né, o seu treinador. Não vai colocar a culpa no seu treinador se ele é o cabeça, se ele é quem comanda uma equipe. Então, assim, a grande culpa, a grande verdade dessa PL toda é que o executivo realmente mandou um projeto danoso para o servidor. E ele tem consciência disso. E a Câmara votou sabendo disso? E a Câmara votou sabendo disso. Então os vereadores que ontem aprovaram o projeto têm ciência de que aprovaram um projeto que vai prejudicar a categoria? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E assim, eu acho que o grande sentimento de revolta dos profissionais de enfermagem não é só por tentar solucionar o problema de forma democrática, indo atrás do então projeto que já estava na Câmara, mas pela falta, entre aspas, de sensibilidade dos seus pares, dos vereadores da casa, né? Porque, ora, se o projeto foi votado e foi aprovado com maioria, obviamente, hoje Caicó visualiza quem é base e quem é aliado do prefeito. Aliás, acho que só o vereador Max que votou contra, né? Não, vários vereadores votaram contra. Pelo menos Rosângela, Diogo. Pelo menos um anúncio ontem lá da leitura do requerimento, eu só vi se pronunciar contra o vereador Max. Não, é porque votaram as emendas primeiro, né? As emendas, em algumas emendas foram votadas contra para poder dar sustentabilidade à APL. E assim... Então quem votou a favor foi a base do prefeito. Com certeza. Sim. Agora vocês criaram um bom relacionamento com a Câmara nas últimas semanas, inclusive até vi discursos bonitos de alguns vereadores de que era a favor, não votaria jamais contra a categoria, né? Aqui servidor não perde direito, aquela coisa toda, né? Isso criou uma expectativa, por exemplo, de que as emendas que vocês sugeriram para esse projeto seriam aprovadas? Max estava falando de mim. Marcos, nós não somos do direito, eu e Bruno. Então, todas as sugestões que nós fizemos para que
os vereadores eles pudessem colocar emendas ao projeto original, não era desqualificando o projeto que veio do prefeito, entendeu? Mas a gente via como categoria que aquilo era danoso, entendeu? Então, nessa parte de sensibilizar para dizer que escutava a categoria, que ia colocar as emendas para o projeto não ser tão danoso, a sensibilidade ela chegou. Mas o que é que acontece? Tudo se esbarrava num tal de vício de iniciativa. Ou seja, era como se aquele desejo para aquele projeto fosse menos danoso à categoria, ele fosse inconstitucional. Então, muitos vereadores utilizaram desse eu não vou nem dizer desculpa para não estar, vamos dizer assim, expondo ninguém. Mas, assim, volto a dizer, nós não somos do meio jurídico. Então, a maioria se utilizou desse motivo para dizer que votava a favor do projeto original. Porque se aquela emenda que aquele vereador A, B ou C fosse utilizar para melhorar ou amenizar, vamos dizer assim, o desastre que foi esse projeto para a categoria, era como se ele estivesse agindo de maneira inconstitucional, então... E que, inclusive, obrigaria até o município a recorrer judicializar o processo. Então, e até pelo fato, Marcos, que se realmente tivesse existido o sentimento de ajuda, a sua grande maioria, a sua base, iria fazer o quê? Falar com o prefeito diretamente. Até que ponto esse discurso que até soou com uma certa pressão? Olha, se a gente aprovar hoje... isso vai poder ser judicializado, isso vai chegar em Brasília, isso influenciou na votação de ontem? Não influenciou praticamente em nada. Porque influenciou para passar. Para passar, mas aí uma mentira quando é contada várias vezes, ela se torna verdade, né? Mas foi-se ventilado a possibilidade de não votar o projeto naquela semana porque o recurso voltaria, e foi provado que o recurso não voltaria. Como não volta, como não retornou e como não vai retornar até que seja pago. Porque é um instrumento que o dinheiro que está em conta é carimbado para isso, e ele não pode retornar. Então caiu por terra a tese de que teria que ser votado na urgência, urgentíssima, como alguns dos vereadores pediram, e aí foi provado que esse dinheiro estaria, se fosse de comum acordo e que se fosse como uma forma de ajudar a categoria, o projeto de lei poderia ter sido feito de forma consciente e sem causar prejuízos à categoria. As emendas que, na visão de vocês, não traria tanto prejuízo para a categoria, eram realmente inconstitucionais ou não? Não somos do meio jurídico. Fica difícil, vamos dizer, Marcos, a gente, vamos dizer assim, dar um parecer jurídico sobre isso. Mas é aquela história. O que a gente escutou é que era inconstitucional. A gente passou o final de semana discutindo incessantemente, principalmente com o vereador Veranilson, porque ele faz parte, é da base do prefeito, é do meio jurídico, e a gente sempre recebeu essa resposta. E era inconstitucional. Sim. E ele assumiu, Edson, até vale lembrar e vale salientar que ele assumiu um compromisso com a categoria de enviar um projeto de lei, né, onde ele autoriza, né, o legislativo autoriza a gestão de fazer a atualização, né, desse plano. Então, assim, a luta agora vai ser mais para o lado político do que para o lado de classe. Né? Inclusive, assim, eu detesto tirar conclusões precipitadas, mas a impressão que passou ontem é que a gente estava diante de uma Câmara que não tinha segurança no que estava votando, né? Com certeza. Olha, vamos votar hoje, porque se a gente não votar hoje, pode trazer um prejuízo para a categoria. Mas isso já seria semana passada. Até com o compromisso de que a gente vota hoje o projeto e a gente se compromete em tentar melhorar no futuro. Vocês também tiveram essa impressão de que a própria Câmara não estava com segurança de votar aquele projeto ontem? Com certeza. Marcos, o que é que acontece? A gente tinha duas situações. Nós tínhamos, e aí, voltando à fala novamente com o professor Veranilson, porque ele foi realmente quem falou mais ontem na tribuna, e nós tínhamos duas situações. A primeira situação era pagar o piso, né, pagar o complemento, o recurso, fazer o repasse do recurso aos profissionais da forma que estava contida na lei, causando prejuízos aos outros servidores. Mas, ora, se nós somos 200 profissionais, em sua grande maioria são os contratados. Quem iria levar o prejuízo e quem levou o prejuízo, como já está sentenciado, foi os servidores de Caicó.
servidores efetivos de Caicó. Então, se a gente fosse propor a categoria que esperasse, que aguardasse um pouco mais a receber esse dinheiro, nós iríamos ser apedrejados. Sim. Né? Até pelo fato de que quando se vê dinheiro, dinheiro cega. Já dizia minha avó, dinheiro cega. Onde tem dinheiro, tem confusão. Então, assim, se a gente propôsse uma situação como essa, nós, enquanto membros da comissão, nós iríamos ser apedrejados. E também não poderia levar em consideração, ou poderia, na verdade, levar em consideração de que nós somos uma classe, estamos brigando em conjunto, porque nós estamos em conjunto, é uma classe de enfermagem, tanto ela pela parte do nível superior, que é os enfermeiros, como a parte de ensino médio, que é os técnicos, mas nós somos enfermagem. Então, se realmente nós tivéssemos essa sensibilidade de classe, ninguém soltava a mão de ninguém. E podia botar aí o projeto de lei para levar a sanção jurídica, que no caso iria ser pedido até uma ADI para ela quando entrasse na justiça. Né? E aí era um ano, praticamente, nem um ano, mas 6 meses para avaliação dessa tese. Eu estou no telefone com o prefeito aqui do nosso município de Caicó, doutor Tadeu, que quer participar aqui do nosso debate, né? Foi dito aqui pelos enfermeiros de que a Câmara de ontem aprovou um projeto que traz um prejuízo para a categoria, né? E que foi aprovado, inclusive, do jeito que o município de Caicó queria, né? Prefeito, qual a sua avaliação com relação a isso? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa. Agradecer o espaço, cumprimentar os enfermeiros que estão aí no seu programa. Dizer que o município de Caicó reconhece, né, toda a luta da enfermagem. A gente sabe que a enfermagem ela tem um papel muito importante na questão da assistência à saúde, não somente de Caicó, mas como todo o Brasil. E que o discurso que está se fazendo, Marcos, eu fico até preocupado porque está se fazendo um discurso político, né? Não está assim, indo para o lado técnico. Eu não tenho aqui todos os argumentos técnicos, a nossa procuradoria, inclusive, está à disposição, Marcos. Se o Panorama quiser escutar a procuradoria do município, a gente está à disposição. O projeto que foi votado ontem, ele não foi aprovado na íntegra como o município mandou. O município de Caicó encaminhou um projeto, se eu não me engano, na última sexta-feira, que vai fazer agora, na próxima sexta-feira agora vai fazer 15 dias. E a gente, na verdade, tinha uma preocupação que esse projeto fosse aprovado com celeridade para que a gente pudesse garantir, né, que a classe da enfermagem de Caicó pudesse receber a complementação, né, que a União mandou para os municípios. Isso não foi algo que foi planejado por Tadeu, ou por Dr. João Braz, ou pelo nosso vice-prefeito Tonho Santiago. Essa situação já veio toda pronta. Inclusive, o projeto de lei que nós encaminhamos foi um projeto de lei que foi sugerido pelo Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Então, não foi uma invenção de Caicó. Então, está se fazendo um discurso como se Caicó tivesse feito uma lei exclusiva para prejudicar uma classe de enfermeiros. E isso não é verdade, de enfermeiros e enfermeiras. Nós encaminhamos um projeto de lei, inclusive, se vocês forem fazer algum paralelo em relação a outros projetos de lei que foram votados em outros municípios, vão verificar que o projeto de lei de Caicó apresenta até um pouco melhor em relação aos direitos. Agora, o que está se discutindo é uma discussão legítima, Caicó reconhece que é uma discussão legítima, mas não é algo que nós podemos decidir. O incentivo financeiro que a União encaminhou para os municípios, ele não é extensivo para o salário base e para as gratificações dos enfermeiros e enfermeiras que estão na atenção básica, que são efetivos e que são realmente concursados. Isso não foi uma decisão que eu tomei, não foi uma decisão que Vera Nilson tomou, não foi uma decisão que a Câmara Municipal de Vereadores tomou. Essa luta tem que permanecer, né? A gente acha que isso deve acontecer. Agora, o que a gente não pode, e aí está se fazendo algumas ilações que me preocupa, porque isso acaba saindo da tônica técnica para ir para a tônica pessoal e política,
dizer como se fosse eu, né, tivesse ajeitado com os vereadores a votação de um projeto de lei sem que a Câmara tivesse conhecimento desse projeto de lei, quando na verdade, né, houve no mínimo aí 4 reuniões com a Procuradoria Jurídica, inclusive havia uma comissão dos sindicatos e também dos representantes dos enfermeiros, acho que em 2 delas, em 3 delas, e a Câmara Municipal também se fez presente nessa discussão. Agora, o projeto de lei que foi votado ontem na Câmara não foi um projeto que foi votado na íntegra, igual como o município mandou. A Câmara fez lá alguma modificação, que hoje eu vou receber essa modificação para poder sancionar. Agora, o que a gente não pode deixar de dizer, Marcos, e a todos os ouvintes, que havia um risco, se a gente não fizer o pagamento até dia 30 dessa complementação, e essa complementação já veio dizendo para quem são as pessoas que têm o direito a receber essa complementação, e existe o risco do repasse de outubro não vir. E isso preocupa muita gente, porque é evidente que a gente quer garantir o direito para todos e todas, mas infelizmente não foi isso que foi discutido, né, no Senado, na Câmara, como a lei foi aprovada e como o STF pacificou. Existe uma pacificação do STF, inclusive o Senado apresentou aí embargos de declaração para derrubar essa pacificação do STF, e a gente precisa aguardar esse processo todo, né, para poder corrigir. Eu quero garantir aqui para todos e todas, havendo essa correção por parte de Brasília e Brasília encaminhando esses recursos, na mesma hora a gente encaminha um novo projeto de lei para garantir, né, os direitos que foram suprimidos nesse projeto de lei anterior. Agora, o que eu quero dizer, né? Caicó não está inserido numa bolha, né? A gente vive num mundo que depende da legislação federal para poder tocar, né? Quem é o prefeito que quer prejudicar um servidor tendo recurso em conta? Ninguém quer fazer isso, né? Se eu tivesse o recurso em conta e pudesse fazer, né, garantir que todos recebessem da forma como manda o plano de cargos e salário do município, etc., eu faria sem mais nenhum problema. Mas, infelizmente, isso foi uma decisão que não foi tomada por mim. Isso já veio pronto. Agora, o que eu não posso deixar de fazer, e aí houve a sensibilidade da Câmara, é prejudicar dezenas de pessoas que estão aguardando receber esses recursos que estão em conta. E, além disso, de correr o risco deles não receberem esse mês, havia o risco eminente dos repasses subsequentes não acontecerem. Então, isso realmente preocupa, pelo menos me preocupa pessoalmente, e acho que isso foi um entendimento da Câmara Municipal, que a gente corria esse risco de não receber os repasses, né, subsequentes. Então, a gente se coloca à disposição. Agora, o que eu quero reiterar aqui, Marcos, Caicó não está inserido numa bolha, né? O que foi colocado, né, pelo município de Caicó foi algo que praticamente todos os municípios do país fez. Agora, o que a gente tem que continuar? É permanecer com a pressão para que haja a pacificação por parte do Supremo Tribunal Federal e que se consolide a lei e os recursos que garantam o piso nacional da enfermagem da maneira como deve ser feito. Infelizmente, foi feito um arremendo. E aí, quem acaba tendo prejuízo é o prefeito, porque se passa a informação como se o prefeito não quer pagar. E não é isso. Quem diabo é o prefeito que não quer pagar o piso nacional da enfermagem, o recurso estando em conta? Agora, infelizmente, os recursos que vieram e a lei que foi aprovada do ponto de vista federal não permite que esse direito seja extensivo, né, para as gratificações e para o salário base daqueles que já recebem acima do piso nacional da enfermagem. Então, na sua visão, se a Câmara de Caicó não tivesse aprovado o projeto ontem, traria prejuízo também? O prejuízo que eu estou dizendo, Marcos, é em relação aos repasses subsequentes. Por exemplo, nós recebemos o repasse de setembro com retroativo, né? Vai ter técnico de enfermagem, por exemplo, que vai receber, a gente vai trabalhar para pagar essa complementação agora no salário, né, do mês, no dia 30, eles vão receber em torno de R$6.000, porque tem esse retroativo que também foi pago nesse recurso que veio para Caicó e veio para os outros municípios do país. O prejuízo que poderia acontecer era Bruno foi taxativo, né? E está certo. O recurso não voltaria para a União. Agora, em relação ao recurso de outubro, ao incentivo de outubro, se a gente não utilizar esse recurso, fazendo a garantia desse pagamento agora em setembro,
há um risco iminente desse recurso de outubro não vir. E isso não foi dito por mim, não, foi dito pelo Ministério da Saúde. Só para fechar, prefeito, o pergunta aqui o seguinte: o gestor, ele tem total poder de ajustar o projeto de lei ou não? Ou, no caso, você vai sancionar da forma que a Câmara aprovou? Não, eu posso, o projeto de lei chega hoje ao município, né? A gente pode vetar alguma coisa que a gente não concorde, né? Se tiver, do ponto de vista, tem que ver a constitucionalidade do que foi aprovado na Câmara, mas pelo que eu vi, né, a mudança que houve, eu li por cima, ainda vai ser apreciado pela Procuradoria Jurídica. Eu não tenho aqui conhecimento jurídico em relação à questão de constitucionalidade do que foi aprovado, mas eu acredito que hoje mesmo a gente vai sancionar para poder garantir que essas pessoas que estão, né, dentro daquilo que foi pacificado, e Marcos, se Caicó tivesse uma situação confortável financeira, né, a gente, além de não, a gente poderia fazer um plano de cargo e salário muito extensivo, né, para garantir ainda mais e mais direitos. Mas, infelizmente, a situação financeira do município não permite que os recursos próprios, e nessa situação de baixa de FPM, a gente está realmente muito limitado em relação, né, ao aumento salarial de servidores e servidoras. Então, a gente precisa que esses pisos, que são uma luta legítima de todas as classes, eles precisam vir com a garantia de repasse da União, porque é lá que está sendo votado essa situação. Prefeito, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, e um bom dia a todos. Conversamos com o prefeito aqui do nosso município de Caicó, o doutor Tadeu. Só para fechar essa nossa discussão, Bruno e Edson, né? O ouvinte até questiona o seguinte: o município, a Câmara de Vereadores, né? Eles falam, por exemplo, em uma base jurídica de que as emendas eram inconstitucionais, né? Vocês também tiveram uma assessoria jurídica para isso, para construir essas emendas, né? Ou não? Não, Marcos, a gente tentou a construir essas emendas pelo conhecimento, porque o que é que acontece? Com todo o respeito que eu tenho ao prefeito Tadeu, e ele sabe que eu tenho isso, me dói, né, me fere quando ele diz que a gente está partindo para um discurso político, certo? Nós não estamos em nenhum momento fazendo discurso político, nós estamos fazendo um discurso de defesa da categoria. É diferente. Então, assim, Marcos, eu estou aqui para tentar garantir um direito no qual estou servidor, certo? Então, assim, as atualizações financeiras do plano de cargo, se quiserem ser feitas, elas podem ser feitas. A prefeitura já tem o estudo de impacto financeiro, mas que não foi apresentado a gente, mas ela já tem um estudo de impacto financeiro e eu tenho certeza. Se eu fizer, e eles sabem que eu consigo fazer um valor aproximado, a gente da comissão consegue fazer um valor aproximado, Caicó tem condições de pagar. Certo? E aí, mais uma vez, não é um discurso político, é um discurso de classe. É uma briga da minha categoria, na qual eu estou inserido, entende, Marcos? Então, assim, agradeço e irei agradecer ao prefeito Tadeu, ao prefeito X, ao prefeito Y que estiver à frente e quiser ser sensível à nossa causa. Não é porque foi fulano que discursou na tribuna em defesa justamente dessa PL. Não é vereador tal que fez isso, que ajudou e tal. Não. Se tiver alguém que prove que Bruno, Edson, Almaísa, a comissão em si, tenha tido acesso a um assessor jurídico, eu me destituo dessa briga e me abstenho dessa briga para todos os sexos sem fim, amém. Ok, aí Edson, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Agradecer mais uma vez, Marcos Jantos. Vocês param por aqui a luta ou a luta continua? Não, a luta continua, a gente vai continuar, não pode ficar do jeito que está. É até, vamos dizer assim, bonito o gestor dizer que um técnico de enfermagem vai ganhar R$6.000, que até soa como uma coisa magnífica para um profissional. Mas, Marcos, essa sensibilidade que a gente esperou desde o início, durante as discussões que a gente vinha tendo e assim por diante, a gente esperava também escutar agora. Que pelo menos todos os profissionais eles fossem impactados. Os projetos de lei que foram feitos e estão sendo aprovados no Brasil, em quase toda a totalidade eles são danosos à categoria, com essa desculpa de STF, de Ministério da Saúde e assim por diante. O Ministério da Saúde ele fez uma cartilha
onde se diz o que se deve ou não levar em consideração na hora de fazer esse pagamento do piso, do auxílio, desse complemento, como muitos utilizam por aí. Até em relação à interpretação das vantagens que você tem que levar em consideração na hora de ser calculado esse piso ou de vir um complemento do governo federal. Até nisso, nós da comissão tivemos problema. Por quê? Porque Caicó, as vantagens que recebemos, todos os servidores de Caicó, elas vamos dizer assim, elas são totalmente incididas, vamos dizer assim, no piso. Ela não deveria ser incidida no piso, né, Isso. Bruno? E Caicó, a gente entrou, vamos dizer assim, o piso da enfermagem, como é que ele funciona? Salário base, mais gratificações de vantagens fixas, gerais ou permanentes para se chegar ao valor do piso. Caicó, na primeira reunião que foi feita, já veio com um parecer dizendo que as vantagens que paga os servidores em Caicó, elas são vantagens que tem que entrar no cálculo do piso. A gente entrou com um parecer junto com a assessoria jurídica do Sindicef e do Sindicato de Saúde, justamente para dizer que isso não era fixo. Porque a gente não levava para a nossa aposentadoria, justamente para se formar o salário básico. Caicó novamente veio com um parecer dizendo que não, essa vantagem ela é fixa, a gente tem que calcular no piso. Então, desde o início, essa insensibilidade à gestão, ela já imperava. Então, terminou nisso aí, o que aconteceu, né? E sem falar, Marcos, que assim, o próprio Barroso, que foi quem legislou por cima da lei do piso da enfermagem, ele em nenhum momento falou que o município que tivesse plano de cargos e carreiras, ele não fosse Não atualizado. cumprir, justo. Nenhum momento. A ADI tá lá na internet aí, quem quiser ter acesso vai baixar a ADI do ministro Roberto Barroso, do STF, para ler na íntegra que ele não impediu em momento nenhum. Não impede, na verdade, né? Ok, obrigado a vocês aí, sucesso na luta, né? E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, a gente agradece pelo espaço, né, que sempre nos foi conferido. Pede, né, mais uma vez que a partir de agora a nossa classe se una mais e mais, né, porque não é somente esses 4 repasses que está aí para ser pago que vai determinar o quão valorizado nós teremos que ser, certo? Então eu peço só mais união de classe. Obrigado, Edson. Obrigado, meu irmão. Prazer imenso. Feliz da vida, pelo futebolisticamente falando. Até o prefeito tá feliz, né? Vascaíno. Prefeito, sim, o prefeito, Vascaíno, prefeito, Tadeu. Mas que infelizmente, como profissional de enfermagem do quadro de saúde de Caicó, decepção total. Infelizmente. 7h20, a gente volta.